Seja muito bem-vindo novamente, meu aluno. Vamos à quarta aula da nossa disciplina de bioquímica clínica. Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio ácido-base, né? Esse importante parâmetro avaliado no laboratório de bioquímica clínica e que muitas vezes é decisivo para a condução, né, e para o bom prognóstico do paciente. Precisamos lembrar que a escala do pH, ela é medida de 0 a 14, sendo 7 o ponto de neutralidade, né? Então, eu tenho uma solução neutra. Todas as substâncias que estão abaixo de 7, elas têm, né, um pH ácido, elas estão ácidas, enquanto todas as substâncias que estão acima do pH 7, elas têm um pH básico, né? E o pH, ele é uma relação da concentração, né, de íons H+, que eu tenho numa solução. De fato, se a gente for olhar lá na química, os íons H+ livres, eles não existem, né? Eles vão se apresentar na forma de íons hidrônio, que é o H3O+, mas para simplificar as nossas explicações, vamos partir do princípio de que esses íons existem na forma de H+, tudo bem? Então, quanto maior a concentração de H+, mais ácida é a minha solução. Quanto menor a concentração de íons H+, mais básica é a minha solução, né? Então vamos lá. No nosso organismo a gente tem a formação de vários ácidos. Esses ácidos fracos, eles se dissociam em íons H+, né? No caso aqui, por exemplo, nós temos o ácido carbônico, né? E aí o ácido carbônico, ele vai dissociar em uma solução aquosa em íons H+, e no íon CO3. O que que acontece? Toda vez que eu tenho alta concentração de íons H+, ou seja, eu estou liberando muito íon H+ para o meio, o meu pH desce, a minha solução se torna mais ácida. Toda vez que eu tenho poucos íons H+ liberados, ou seja, eu estou liberando poucos íons H+, o meu pH sobe, eu tenho uma solução básica. E de onde vêm esses ácidos no nosso organismo? Ele vem principalmente do metabolismo de carboidratos. Se a gente pegar, por exemplo, a glicose como exemplo de carboidrato, a formação a oxidação da glicose no ciclo de Krebs vai formar, né, gás carbônico e H2. Este gás carbônico, em contato com a água, né, ele vai ser transformado em ácido carbônico. E o ácido carbônico, por sua vez, vai se dissociar em íons H+, que vão fazer com que o meu pH do meio diminua, ou seja, vão tornar as minhas soluções mais ácidas. Então, partimos do princípio do quê? Quanto mais CO2 eu tiver dissolvido em água, maior a minha formação de ácido carbônico, maior a dissolução desse ácido em íons H+, e mais ácida vai ficar a minha solução, tudo bem? Porque ele é um ácido volátil. Além disso, o nosso corpo, os metabolismos de proteínas e metabolismo de lipídios, também coproduzem algumas substâncias ácidas, como, por exemplo, no metabolismo de proteínas, ou né, o enxofre vai dar origem a ácido sulfúrico, né? Lembrando que a gente tem enxofre na metionina e na cisteína. O fósforo presente, né, em alguns aminoácidos vai dar origem a ácido fosfórico. Algumas nucleoproteínas vão dar origem a ácidos úricos, ou seja, são todos ácidos, contudo não são voláteis. Tudo bem? Metabolismo de lipídio vai dar a origem a corpos cetônicos, né, que são cetoácidos. Então, quando eu uso lipídio como fonte de energia, naturalmente eu gero ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico. Então, todos esses ácidos também vão colaborar, né, com as mudanças do pH que eu vou ver no meu sangue, na circulação do meu paciente. Tudo bem? O pH do sangue arterial, ele vai variar numa faixa muito estreita que é rigidamente controlada. Ou seja, através do pH do sangue, o meu organismo vai ter uma série de processos fisiológicos para manter a homeostase desse pH. O pH sanguíneo ele vai variar de 7,35 a 7,45. Então, meu paciente, se eu pegar diferentes pessoas, a variação delas vai ser uma com 7,44, a outra com 7,42, todas dentro da faixa da normalidade.
Abaixo de 7,35, nós dizemos que o paciente está em acidose, tudo bem? Então, toda vez que ele tem valores do pH arterial abaixo de 7,35, ele está numa acidose. Toda vez que eu pegar um paciente e a gasometria arterial dele apresentar um valor acima de 7,45, eu vou dizer que esse paciente está em uma alcalose. Esse parâmetro é tão restrito que a compatibilidade com a vida, ela chega a nos surpreender, né? Pacientes com abaixo de 6,8 é incompatível com a vida. O paciente não sobrevive a um pH abaixo de 6,8. Assim como um pH acima de 7,8 também é incompatível com a vida, né? Esse paciente vai evoluir com uma série de disfunções biológicas que vão culminar por ceifar a vida dele. A acidose metabólica, ela deprime o sistema nervoso central, e eu vou ver isso nos sinais de desorientação. O paciente pode entrar em estado de coma, né? Muito característico das minhas acidoses. E, além disso, eu vou ter, neste processo, a morte após o coma. Tudo bem? Então, corrigir as acidoses do paciente são muito importantes na prática médica. A alcalose, por sua vez, ela vai levar a dificuldades que a gente chama de tetania, né? Eu vou ter dificuldades nas contrações musculares, né? Principalmente dos músculos respiratórios, que vão culminar com convulsão e morte por tetania, principalmente dos músculos respiratórios. Os meus músculos não conseguem fazer os processos adequados, né? De contração e relaxamento para que o paciente consiga trocar, né, os gases necessários durante a respiração. Tudo bem? Bom, para um parâmetro tão rigidamente controlado, ele claramente não vai ser controlado por um único sistema. Na verdade, nós temos três sistemas diferentes trabalhando juntos para controlar esse pH e deixar ele dentro da faixa de normalidade, de 7,35 até 7,45. O primeiro sistema é o sistema tampão, formado pelo bicarbonato presente, né, no meu plasma. A respiração através da hiperventilação e da hipoventilação do paciente e a regulação renal ou metabólica. O meu rim é capaz de excretar ou diminuir a excreção de bicarbonato de acordo com a sua necessidade. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho no sistema tampão. Quando a gente viu lá na fisiologia, né, a gente vê a fisiologia, que o transporte de gases pela hemácia gera a produção de bicarbonato, e esse bicarbonato é trocado com o ambiente externo através da entrada do cloreto. Então, a hemácia faz bicarbonato, esse bicarbonato sai e o cloreto entra. Além disso, alguns processos metabólicos renais também geram bicarbonato, que vão ser jogados na corrente sanguínea mediante a necessidade. Tudo bem? Então vamos pensar de novo na formação de ácido no nosso corpo. Eu tenho lá CO2 mais água, então o CO2 foi gerado no metabolismo das células, eles se combinam para formar o que a gente chama de ácido carbônico, e esse ácido carbônico, ele vai, né, se dissociar em íons H+, e bicarbonato. Esse bicarbonato, ele pode receber de volta esse íon, então eles ficam fazendo o que a gente chama de briga, né? Uma, uma perseguição de gato e rato. Então o bicarbonato, ele pega para ele os íons e daqui a pouco ele dissocia. Ele pega de novo e em seguida ele dissocia. Então esse tampão, esse bicarbonato formado, ele vai pegando e ligando-se nos íons H+, isso faz com que meu pH suba, porque o pH é diretamente proporcional, né? É diretamente proporcional à concentração de íons H+. Então, toda vez que eu tenho muito H+, o meu pH desce, né? O meu pH fica mais ácido. Toda vez que o bicarbonato prende esse íon H+, eu não tenho H+ disponível. O meu pH vai subir e eu vou elevar o pH sanguíneo. Toda vez que o bicarbonato liberar esses íons H+,
a concentração de íons H+ aumenta e o pH cai, deixando o ambiente mais ácido. Então, dessa forma, né, esse tampão, esse bicarbonato, vai ajudar a regular o pH sanguíneo. Então, quando o bicarbonato está diminuído, eu vou ter menos bicarbonato para se ligar aos íons H+, eu vou aumentar a concentração de íons H+, e isso vai levar a uma acidose, a uma diminuição do pH. Toda vez que eu tiver bastante bicarbonato, maior concentração de bicarbonato, mais bicarbonato para se ligar aos íons H+. Como eu passo a ter poucos íons H+ livres, esse meu pH sobe e o paciente faz uma alcalose, tudo bem? Então, bicarbonato é o sistema tampão presente na sua circulação arterial, tudo bem? Muito bem. A respiração, ela também vai influenciar no pH através da liberação ou da manutenção da concentração de CO2 dissolvida no plasma. Por quê? Se toda vez que eu faço o metabolismo celular, eu libero CO2, e eu sei que CO2 mais água forma ácido carbônico, o que acontece? Quanto mais CO2 eu tiver, maior vai ser minha produção de ácido. Esse ácido num ambiente aquoso vai liberar íons H+, o aumento de íons H+ faz o meu pH descer. Eu entro numa acidose. Se eu liberar muito CO2 para fora do meu corpo, eu vou ter pouco CO2 para se combinar com a água, eu vou ter pouca formação de ácido carbônico. Como eu tenho pouco ácido, eu tenho pouca liberação de íon H+. A concentração de íons H+ desce, o pH sobe e eu entro numa alcalose. Então, a hipoventilação, eu respirar de uma maneira mais longa, né? Vai fazer com que eu aumente a concentração interna de CO2, por quê? Porque eu estou jogando pouco CO2, eu estou expirando muito pouco CO2, e vai diminuir a minha concentração de oxigênio. O aumento do CO2 interno vai levar a maior formação de ácido, a maior formação de ácido libera mais íons H+, e o meu pH desce. Agora, se eu hiperventilar, se eu começar a ter uma respiração curta e sequência, eu estou jogando muito CO2 para fora do meu corpo. A concentração de CO2 no plasma ela vai diminuir. Como eu tenho pouco CO2, eu tenho pouca formação de ácido carbônico. Como eu tenho pouco ácido, eu libero pouco íon H+, o meu pH sobe e eu entro numa alcalose. Então, a concentração de CO2 dentro do meu corpo, causada pela hipoventilação, porque eu não estou jogando fora esse CO2, eu estou concentrando ele dentro de mim, ela faz o meu pH descer, entrando numa acidose. Por quê? Mais CO2, com água, mais ácido, mais liberação de íons H+. Tudo bem? Se eu tiver pouco CO2, causado pela hiperventilação, eu estou colocando muito CO2 para fora. Dentro do meu corpo, o CO2 está baixo. Isso vai levar a pouca produção de ácido carbônico, pouco ácido, pouco íon H+ liberado. Meu pH sobe e eu entro numa alcalose. Tudo bem? E o rim? Como o rim atua nesse sistema regulatório? Bom, o rim trabalha aumentando ou diminuindo a reabsorção de bicarbonato. Então, ele sente o pH, né? Tem sistemas de sensoriamento, que ele percebe que o pH diminuiu. Se ele percebe que o pH do sangue diminuiu, ele automaticamente vai reabsorver mais bicarbonato. Mais bicarbonato no sangue, vai conseguir tamponar mais íons H+, e o meu pH que estava baixo vai voltar a níveis normais. Eu saio de uma acidose para níveis normais. Agora, se o rim perceber que o seu sangue está em alcalose, ou seja, eu tenho pouco íon H+, livre, ele excreta mais bicarbonato. Por quê? Ao excretar mais bicarbonato, aquele pouca concentração de íons H+, são suficientes para fazer com que o pH desça mais e você saia de uma alcalose para uma normalidade. Então, o rim aumenta a absorção do bicarbonato,
aumentando o pH, ou ele diminui a reabsorção de bicarbonato, diminuindo o pH. E assim ele participa do nosso controle ácido básico. Tudo bem? O exame que vai avaliar esse pH no sangue é a gasometria. Ele vai avaliar alguns gases arteriais e o pH do meu paciente. Tudo bem? Para a realização de uma gasometria, nós temos que ter muito cuidado. É um exame extremamente crítico para o paciente. Geralmente, ele é um exame pedido numa emergência. Ele é um exame que, em geral, a gente tem de 10 a 15 minutos para soltar os resultados, realizar e soltar os resultados, porque desse exame, muitas vezes, depende uma intervenção médica direta que pode definir se o paciente sobrevive ou ele vem a óbito. Então, elas têm que ser extremamente bem identificadas e bem coletadas, tudo bem? Precisa se lembrar que a ansiedade produz hiperventilação e quando eu hiperventilo, né, eu jogo muito CO2 para fora, naturalmente o meu pH aumenta. Então, deve se coletar com o paciente em ausência de quadros de ansiedade, tudo bem? Ideal também que se informe se o paciente está com oxigenoterapia. Por quê? Porque os níveis também alteram na presença de oxigênio jogado diretamente nas vias aéreas do paciente. E seria ideal também nós sabemos qual é o local da coleta, tá? Para a gente entender, né, qual é a artéria que está vindo, se existe algum risco de ter sido coletado sangue venoso de alguma forma. Tudo bem? A sangue arterial, ele vai identificar a oxigenação e o estado ácido básico. Se eu coletar sangue capilar, ele é muito semelhante ao arterial, mas como é um capilar, é muito mais difícil eu obter esse tipo de sangue. O sangue venoso, né? Existem alguns serviços que requisitam a gasometria venosa. A gasometria venosa, para uma avaliação do pH do sangue, ela não tem nenhum valor e ela também não corresponde de maneira benéfica às alterações biológicas que o paciente precisa ser avaliado. Então, nós dizemos no dia a dia do laboratório que uma gasometria arterial ela não tem valor prognóstico diagnóstico, né? Ela é uma opção do corpo médico, né? Mas ela não reflete os valores reais do que está acontecendo na fisiologia do paciente, tudo bem? Algumas vezes nós recebemos o pedido de gasometria arterial, mas por um erro de coleta, né? Nós recebemos o sangue venoso dentro da da nossa seringa. Esses casos, nós temos que, infelizmente, pedir uma nova coleta devido ao erro da amostra enviada, tudo bem? Em geral, os locais de coleta são a artéria radial, a artéria femoral e a artéria braquial, né? Nós temos a opção de seringas de vidro, que eram muito utilizadas no começo. Hoje em dia, quase todos os serviços optam por usar as seringas de plástico descartáveis, tá? Quando era seringa de vidro, ela escoavam melhor a heparina líquida, tinha uma melhor homogeneização quando eu tinha heparina líquida. Só que elas são mais suscetíveis à contaminação pelo ar. Nós sabemos que o vidro permite uma troca de gases lá que é importante, tudo bem? O êmbolo também tinha uma facilidade que o êmbolo das seringas de vidro, em geral, ele subia sozinho quando você conseguia coletar na artéria do paciente. Já as seringas de plástico, elas, embora sejam mais usadas, elas diminuem o risco de acidentes, você precisa puxar o êmbolo não sobe sozinho, mesmo você estando na artéria do paciente, e ela pode promover um pouco de troca de CO2, tá? Enquanto a primeira era mais suscetível à contaminação pelo ar, agora na de plástico nós temos o problema de trocas de CO2 com o ambiente, tudo bem? O anticoagulante da gasometria é a heparina. Eu necessariamente preciso usar esse anticoagulante. Ela pode ser sólida ou líquida. E de preferência, nós preferimos a heparina lítica, né? Toda vez que a gente usa heparina líquida, a gente tem que levar em conta também que ocorre uma pequena diluição da amostra. E alguns valores precisam ser corrigidos de acordo com a diluição, tá bom? Na heparina sólida também, quando a gente usa a heparina sólida, eu acabo por concentrar, né? Eu acabo por aumentar a presença de alguns íons, como sódio, potássio, cálcio e amônia, tudo bem? Então eu tenho que levar isso em conta também quando eu vou usar uma seringa que tem a heparina sólida no seu interior, né? Quais são os parâmetros avaliados numa gasometria arterial, né? Os principais.
são o pH, que vai avaliar os estados patológicos ou não de acidose ou alcalose do meu paciente. A PCO2, que é a pressão parcial de CO2, ela vai medir a quantidade de CO2 dissolvido no sangue, que a gente chama de capnia. A PO2, que é a pressão parcial do oxigênio, ela vai medir a quantidade de oxigênio dissolvida no sangue. Ela tem pouca utilidade na avaliação do equilíbrio ácido-básico, mas ela dá uma ideia para o clínico de como está a oxigenação desse paciente. Tem algumas máquinas mais modernas, né? Dependendo do tempo que você usa as máquinas, que elas também apresentam o BE, o Base Excess, e ele avalia o excesso de bases. O que que acontece? Ele estima a quantidade necessária de base para restaurar o pH normal, né? E o EBE, ele equivale à soma de todas as bases no organismo. O que que acontece? A principal base do organismo é o bicarbonato, e ele é dosado separadamente, mas nós temos outras bases que colaboram com as bases presentes. Então, o BL faz uma soma de todas essas bases. Ele pode ser positivo ou negativo, tá? A acidose, eu geralmente tenho um BE negativo, e na alcalose eu tenho um BE positivo. O bicarbonato, então esse parâmetro vai medir a concentração estimada de carbonato, e ela é principalmente usada para saber como está o tamponamento do equilíbrio ácido-básico. Se meu paciente está começando a tamponar uma acidez, se ele está com excesso de base que estão levando ele à alcalose. Então, esse parâmetro é extremamente importante, tudo bem? O CO2 total, ele vai medir todos a concentração de dióxido de carbono contido no sangue, seja em outras substâncias, seja dissolvido. Então, ele mede o total. O PCO2, ele mede só o dissolvido. Aqui você tem uma ideia de todo o CO2 presente em outras substâncias, tudo bem? Então, ele, por exemplo, ele avalia o CO2 contido no bicarbonato e o dissolvido no sangue também. E o SO2, ele vai estimar a quantidade de oxigênio dentro da hemácia, o quanto a sua hemácia está saturada ou não de oxigênio, se ela está carregando pouco ou muito oxigênio. Tudo bem? A coleta e o transporte da gasometria, eles são muito importantes para o sucesso da minha análise, para a avaliação da minha análise. Tudo bem? Toda vez que eu vou transportar uma gasometria, eu tenho que pensar que, caso seja necessário, vamos dizer que eu vou levar um tempinho a mais para levar a gasometria ao lugar onde ela vai ser analisada, eu devo, né, transportá-la em um sistema em que contenha água com gelo, tudo bem? Então, transporte de gasometrias sempre em recipientes contendo água e gelo misturados. Eu preciso homogeneizar bem a minha amostra antes de passar no equipamento, né? Então, geralmente isso evita a formação de coágulos, então é indicado que assim que seja coletada, ela seja muito bem homogeneizada, geralmente a gente põe entre as mãos e, né, roda ela entre as mãos e também faz movimentos para cima e para baixo, para melhorar ainda mais a minha homogeneização, né? E quando a gente recebe no laboratório, a gente também faz um processo de homogeneização para garantir a qualidade da amostra. Isso também me ajuda a identificar pequenos coágulos, se acontecerem. A principal contaminação que ocorre na minha seringa de gasometria é a entrada de ar, né? Ela pode ser uma entrada direta, então quando eu estou coletando, entra o ar na minha seringa, eu puxo uma bolha e essa bolha vem carregada de oxigênio, ou ela pode ser indireta. Algumas seringas permitem a passagem de O2 para dentro da seringa, por isso que é um exame que tem que ser rapidamente analisado, tudo bem? Toda vez que contamina pelo ar, a minha PO2 sobe e a minha PCO2 naturalmente desce, tudo bem? Bolhas de ar inferior a 10% do volume total, elas não afetam o resultado em até 20 minutos. Depois de 20 minutos, elas começam a alterar o meu resultado, tá bom? Olha, por exemplo, 1% de bolha em relação ao volume, a 4 graus, ela já eleva a PO2 em 15%. Então, isso é uma coisa muito importante, tudo bem? Bom, quais são os efeitos do metabolismo? As hemácias consomem A2 e consomem CO2, né? Então, o PO2 modifica-se muito com o metabolismo. Então, após 2 horas que eu coletei a minha gasometria, em teoria, é impossível você analisar, né? Eu já trabalhei em laboratórios em que a gente
estipulava como controle de qualidade a análise da gasometria em no máximo uma hora. Lembrando, geralmente é um exame de emergência, você tem 15 minutos para soltar. Mas vamos dizer que naquele dia você tem muitas gasometrias para fazer e você levou lá 40 minutos. Tudo bem, 40 minutos com ela condicionada de maneira correta, tudo bem. Depois de uma hora, os resultados já não ficam confiáveis. Após 2 horas, eu não vou conseguir analisar nada dessa gasometria, tudo bem? Então, a análise. O intervalo excessivo entre a coleta e a análise, eu preciso manter refrigerado. E depois de 2 horas, nova coleta, não adianta eu querer analisar aquela amostra que ficou descansando por 2 horas, tudo bem? Coágulos são sempre um desastre, então tem por sempre olhar se não tem a formação de coágulos. Coágulos entopem o equipamento e, além disso, eles alteram todos os resultados importantes da gasometria, tudo bem? Tenho que tomar também cuidado com a transcrição dos resultados. A maioria dos equipamentos de gasometria, eles ainda não são coordenados com os equipamentos do laboratório, eles ainda não conversam muitas vezes com o equipamento. Então, às vezes você tem que transcrever, digitar os resultados. Por exemplo, o BE, você colocar o ponto de mais ou menos faz total diferença e total as condutas são completamente diferentes se você errar o sinal do BE, por exemplo. Os valores podem ser iguais, mas o sinal, se você, por exemplo, errar numa digitação, numa transcrição, você vai soltar um resultado errado que vai ter um impacto muito grande no prognóstico do paciente. Tudo bem? Deixo aqui para vocês a referência de gasometria arterial e venosa, né? Relembrando, para nós no laboratório, o que tem valor é a gasometria arterial, né? Essa que deveria ser a nossa análise do dia a dia, porém, algumas vezes a gente recebe gasometria venosa para ser avaliada, embora a gente saiba que ela não corresponde ao equilíbrio ácido básico do paciente, né? Eu não posso confiar numa gasometria venosa, tá? Então, aqui são os valores de referência para a gasometria arterial e a gasometria venosa. Tudo bem? A acidose respiratória, quando que meu paciente tem um problema de acidose respiratória? O pH está baixo, a PCO2 está aumentada, então ele tem muito dióxido de carbono dissolvido, e a PA2 está diminuída. Então, a gente fala que ele tem uma acidose respiratória. pH diminuído, PCO2 aumentada, PO2 diminuída. Ou seja, ele tem um aumento na concentração do PCO2, né, do dióxido de carbono dissolvido no plasma desse paciente. O que leva a uma acidose respiratória? Qualquer patologia que cause uma hipoventilação. Então, por exemplo, edema pulmonar agudo, doenças do músculo respiratório, DPOC, parada cardiorrespiratória. Eu não estou trocando gases com o ambiente. Então, todo o CO2 que minhas células estão produzindo estão ficando dentro do meu sistema. Mais CO2, mais ácido, mais liberação de íons H+, o pH desce, causando uma acidose. E a alcalose respiratória? Meu paciente apresenta um pH aumentado, uma PCO2 diminuída e uma PO2 elevada, tudo bem? Ou seja, ele tem pouco CO2 diluído no plasma. Se ele tem pouco CO2, ele faz pouco ácido. Se ele faz pouco ácido, ele libera pouco íon H+, pouco íon H+, faz o meu pH subir e ele entra num período de alcalose. O que vai levar a isso? Distúrbios que causem hiperventilação. Por quê? Na hiperventilação, eu estou respirando muito rápido, com maior frequência, e eu estou jogando muito CO2 para fora. Ansiedade pode levar a alcalose respiratória, embolia pulmonar, lesão do centro respiratório, porque a gente sabe que um dos principais sintomas é aumento da frequência respiratória, o paciente encurta, né, a respiração, então ele respira muito rápido e joga muito CO2 para fora. Tudo bem? E a febre também é um dos causadores de alcalose respiratória, certo? A acidose metabólica é um distúrbio do equilíbrio ácido-básico, onde eu observo diminuição do pH junto com a diminuição do bicarbonato. Então, nesse caso, eu vou ter pH diminuído com bicarbonato diminuído. Tudo bem? Eu tenho menos bicarbonato para participar do meu sistema tampão, ou seja, eu tenho menos bicarbonato para sequestrar íons H+.
Como esses íons H+ sobram, o pH desce e o paciente entra numa acidose. A perda de ácidos, a perda de bicarbonato e as dificuldades de excreção renal podem ser as causas de acidose metabólica. Os casos mais comuns que levam à acidose metabólica: cetoacidose diabética, diarreia, alcoolismo, ingestão acidental de metanol e desnutrição. Por quê? Eu diminuo o meu bicarbonato, aumento a produção de ácidos e eu tenho muitos H+ liberados e pouco bicarbonato para fazer o tamponamento. E aí o meu pH desce. A alcalose metabólica já é o contrário. Eu tenho um pH acima dos valores de referência, né? pHs de 7,55, 7,65, com bicarbonato aumentado, tudo bem? Então, eu tenho um aumento na concentração do bicarbonato na corrente sanguínea do meu paciente. Aqui, em geral, eu tenho uma perca de ácidos, e essa perca de ácidos faz com que eu tenha poucos H+, e esse pouco H+ é tamponado pelo excesso de bicarbonato presente. O que pode causar alcalose metabólica? Vômitos, porque eu perco ácidos importantes estomacais, aspiração nasogástrica, porque quando eu aspiro eu também tiro uma quantidade importante de ácidos gástricos, terapia com diuréticos, né? Porque os diuréticos fazem o meu pH diminuir e eles aumentam a concentração de bicarbonato no sangue, e o uso de antiácidos são algumas das causas. Tudo bem? Então, resumindo as alterações do equilíbrio ácido-base. Alterações de cunho respiratório. Aumenta a CO2, o pH desce, acidose respiratória. Diminui o CO2 no sangue, alcalose respiratória. Diminui o CO2, o pH aumenta. O paciente tem uma alcalose respiratória. Alterações de origem metabólica. Diminui o bicarbonato, sobra íons H+, o pH desce. Eu tenho uma acidose metabólica. Aumentou a concentração de bicarbonato no sangue, ele vai tamponar os íons H+, e ainda vai sobrar bicarbonato. O meu pH sobe, eu tenho uma alcalose metabólica. Existem alterações em que eu posso ter distúrbios múltiplos? Sim, a gente chama de alterações mistas. Eu tenho pacientes que estão em acidose respiratória e metabólica. Eu posso ter pacientes que estão em alcalose respiratória e a metabólica. Então, sim, eu posso ter distúrbios mistos em um paciente. Tudo bem? A resposta compensatória, ela sempre vai contrapor a agressão inicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que eu tiver problema metabólico, a resposta vai ser pulmonar. Se o rim está apresentando problema, se o consumo, o excesso ou a diminuição de bicarbonato está alterada, quem vai responder para tentar equilibrar de novo o pH é o pulmão. Se a causa é pulmonar, se o desequilíbrio original é pulmonar, quem vai responder é o rim, aumentando ou diminuindo a concentração de bicarbonato. Então, vamos lá. Causa respiratória. A compensação tem que ser metabólica. Então, meu paciente não está respirando da maneira adequada. Ou ele está entrando em acidose respiratória ou em alcalose respiratória. Tudo bem? O que vai acontecer? O rim vai tentar corrigir a alteração, reabsorvendo o bicarbonato para aumentar o pH, no caso de uma acidose respiratória, ou ele vai diminuir a reabsorção de pH no caso de uma alcalose respiratória. Por quê? Se o pulmão está causando subida do pH, quando o rim jogar bicarbonato fora, ele vai trazer o pH para baixo. Quando a causa é metabólica, ou seja, a causa é renal, muitas vezes, né, ou do metabolismo alterado, a compensação tem que ser respiratória. Então, vamos lá. Eu tenho lá um rim que absorveu muito bicarbonato, né? Ele está causando um aumento do pH. Como que o meu pulmão vai responder? Hipoventilando. Ele vai aumentar a concentração de CO2 para produzir mais ácido para o pH descer. Vamos dizer que agora eu tenho o contrário. Eu estou com pouco bicarbonato. Aliás, eu tô com pouco bicarbonato, né? E a minha
o meu pH desceu. Como que o rim vai responder? Ele vai aumentar a respiração para diminuir a PCO2 e formar menos ácido. Isso vai forçar com que o pH suba. Então, a compensação ela é sempre contrária ao distúrbio que a causou. Tudo bem? Então, aqui deixo para vocês uma tabelinha para ajudar na interpretação. Numa acidose metabólica, o que eu tenho? pH abaixo do nível normal, certo? Abaixo do valor de referência. A PCO2 é normal. Por quê? Porque a origem do distúrbio é metabólica. A PA2 é normal, a BE é negativa, mas o bicarbonato está diminuído. Quando eu começar a compensar, o que vai acontecer? Meu pulmão vai passar a acelerar a troca gasosa, a PCO2 vai diminuir, porque eu vou colocar muito bicarbonato para fora, e diminuir a formação de ácido, tudo bem? Ou seja, a resposta aqui é a diminuição do PCO2. E quando ele eu tiver compensado, eu tenho as alterações, mas o meu pH voltou ao normal. Toda vez que a gente tem uma acidose metabólica, a gente precisa fazer esta equação para entender se o paciente está, né, em compensação ou não, tudo bem? E na alcalose metabólica? Meu pH está alterado para cima, acima do valor de referência. A PCO2 está normal e PA2 normal, porque o problema não é pulmonar. A BE é positiva, o bicarbonato está aumentado. Quando for compensar, quem vai compensar? O pulmão. O pulmão vai aumentar a presença de CO2 dentro dele, ele vai diminuir a taxa respiratória. Por quê? Quanto mais CO2 mais ácido, o pH que estava alto vai ser empurrado para baixo, tudo bem? Eu também preciso fazer um cálculo para saber se o paciente está em processo de compensação da alcalose metabólica, tudo bem? E na acidose respiratória? pH diminuído, PCO2 aumentada, o paciente está ficando com muito dióxido de carbono dentro dele. Muito dióxido de carbono, mais formação de ácido, BE negativo. Bicarbonato normal. Por quê? Porque está descompensado, ele está com problema respiratório. Quem vai compensar? O rim. O rim vai aumentar a concentração de bicarbonato para resolver o problema instaurado. Alcalose respiratória, pH aumentado, porque eu tenho pouco CO2 dissolvido. Estou jogando muito CO2, eu estou respirando muito rápido. Aumentei a frequência respiratória. A diminuição da PCO2 faz a produção de ácido diminuir, pouco H+ liberado, BE positivo, bicarbonato normal, porque o problema não é metabólico. Quando for compensar, quem vai compensar é o rim. O que o rim vai fazer? Se tem pouco ácido, ele vai liberar mais bicarbonato na urina para aquele pouco ácido formado conseguir liberar íons H+, e fazendo o pH descer e voltar para valores normais. Tudo bem? Quando a gente está com uma acidose metabólica, nós podemos classificá-las em dois tipos, com anion gap elevado ou hiperclorêmica. O que é o anion gap? O anion gap, ele significa todos os ânions que não são quantificados no sangue. Eu tenho algumas moléculas negativas em que eu não consigo quantificá-las, né, ou levaria muito tempo para quantificá-las de modo sequencial. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele responde ao que a gente chama de lei da neutralidade, ou seja, eu tenho o mesmo número de cargas negativas, eu tenho de cargas positivas e elas se anulam, tudo bem? O principal cátion, né? O principal íon com só positivo é o sódio, que ele é mensurável, eu consigo medir o sódio. A quantidade de sódio tem que ser igual à quantidade do bicarbonato, o cloro e o anion gap. Por quê? Negativo, negativo, e aqui a soma de tudo que é negativo que eu não quantifico, né? Que eu não consigo quantificar, a soma das cargas negativas. Num corpo normal, as positivas, o sódio, é igual à soma dessas cargas negativas. Tudo bem? Isso é o anion gap. Então, ó, minha quantidade de sódio, o meu anion gap tem que, em teoria, ser igual ao sódio. Então, eu vou ter lá o cloreto como principal ânion, depois o bicarbonato, e todas as cargas negativas que eu não doso separados, formando o anion gap, tudo bem? Como que eu calculo o anion gap? Eu pego
o sódio do paciente menos o cloro mais o bicarbonato, porque são duas cargas negativas. Cloro mais bicarbonato vão me dar um valor X. Menos o sódio é quanto eu esperava que fosse o anion gap, tudo bem? O valor de referência geralmente entre 8 e 12 miliquilos por litro, tá? O que acontece? Esses íons, eles são influenciados pela concentração de albumina. Ela influencia na presença do anion gap. Quando eu tenho um paciente com hipoalbuminemia, eu preciso corrigir os valores por causa da albumina menor do meu paciente. E aí a gente tem essa fórmula para correção. Anion gap mais 4 menos albumina vezes 2,5. Para mim corrigir, isso só é corrigido quando o paciente tem albumina abaixo dos valores de referência, tudo bem? Como que a gente calcula o anion gap? Vamos dizer que eu fiz lá o anion gap e o anion gap do meu paciente deu elevado. Ele tem um anion gap muito elevado, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o delta-delta. Delta G dividido pelo delta bicarbonato. Então, eu vou pegar o valor do anion gap menos 12, dividir por 24 menos o bicarbonato. 24 e 12 são fixos da fórmula, tudo bem? Se o delta-delta for menor que 1, eu tenho uma acidose metabólica hiperclorêmica, tudo bem? Associada a uma acidose metabólica com delta G elevado, tá bom? Quer dizer que eu tenho um delta G elevado e, além disso, eu tenho muito cloro na amostra do meu paciente. Se o delta-delta for maior que 2, né, aqui menor que 1, maior que 2, nós temos uma alcalose metabólica associada a uma acidose com delta G elevado, tudo bem? Então, vamos lá, vamos analisar essa gasometria junto aqui. Meu paciente, olha lá, ele tem 7,25, referência entre 7,35 e 7,45, tá baixa, portanto, ele tem uma acidose. Pode ser metabólica ou pulmonar. Vamos dar uma olhadinha lá. Para ser pulmonar, o CO2 tem que estar aumentado, tá em 35, tá normal. Então, provavelmente esse distúrbio não é de origem pulmonar. Para ser metabólica, o bicarbonato tem que estar diminuído, já que é uma acidose. Realmente, está em 15, abaixo do valor de referência. Então, é uma acidose metabólica. Como é uma acidose metabólica, agora eu preciso saber se o meu paciente está compensando ou não. Vou usar a primeira fórmula lá da acidose metabólica. A fórmula para alcalose metabólica é outra que eu também deixei para vocês lá anteriormente no nosso slide. PCO2 esperada é 1,5 vezes a concentração de bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Então, ela é uma faixa. Isso vai dizer o quanto que eu espero de CO2 para ele começar a compensar. Qual era a faixa de CO2 que eu esperava desse paciente para ele começar a compensar essa acidose metabólica. Fiz as contas aqui, ó, 1,5 vezes bicarbonato de 15 mais 8 por 2. 22,5, 1,5 mais vezes 15 dá 22,5, mais 8, vai dar mais ou menos 2. 22,5 mais 8 dá 3,5, mais ou menos 2, quer dizer que eu esperava que o paciente tivesse uma PCO2 de 3,5, 32,5 até 28,5. Ele está acima, então ele não está compensando. Ele está numa acidose metabólica descompensada, tudo bem? Longe da esperada. Eu esperava neste intervalo. Ele está acima. Se ele tivesse aqui em 26 também, ele estava descompensado, tudo bem? Muito bem, está descompensado, eu tenho que calcular o anion gap. Sódio menos o cloro mais o bicarbonato, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho 145 de sódio, né? Mais 110 de cloro, mais 15, certo? 110 mais 15, 125. 145 menos 125, 20. Eu tenho um anion gap de 20, ou seja, valor de referência de 8 a 12. O anion gap do meu paciente está elevado. Eu tenho uma acidose metabólica com anion gap elevado. Agora, eu preciso calcular o delta G, certo? Delta G dividido por delta bicarbonato. Quanto que foi o meu anion gap? Meu anion gap foi de 20, ó. Calculamos aqui. Anion gap de 20.
20 menos 12, porque 12 é fixo da fórmula, dividido por 24, menos a concentração de bicarbonato, menos 15. 20 menos 12 dá 8, 24 menos 15 dá 9. 8 dividido por 9, 0,89, ou seja, delta delta menor que 1. Ou seja, o meu paciente tem uma acidose hiperclorêmica, tudo bem? Ele tem uma acidose hiperclorêmica associada a um anion gap elevado, tudo bem? Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, bons estudos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos em breve. Excelente semana.